Olá, tudo bem? Eu sou a Gislaine Espanholo e este é mais um episódio do seu Podnext. Eu tenho certeza que você já sabe, mas é bom lembrar. As mulheres são maioria nesse país. Segundo o IBGE, representam 51,13%. Se nós pensarmos em eleitores, esse número aumenta. São 53% de mulheres. Porém, por outro lado, nós temos apenas 18% de mulheres ocupando cargos eletivos. E mais, quando a gente fala em cargos de alto escalão, esse número é de apenas 38% segundo o IBGE. Isso porque também, segundo o IBGE, as mulheres são mais bem instruídas do que os homens. Mesmo assim, não ocupamos esses cargos. Só que a minha entrevistada de hoje vem lutando e ainda luta para mudar essa realidade. Bem-vinda, Maria Eugênia Bife. Muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui conversando de um tema tão importante, né? Não só para as mulheres, como para toda a sociedade. Porque tratar dos espaços de igualdade e de protagonismo feminino é a gente oportunizar um melhor futuro para toda a nossa sociedade. Com certeza. Maria Eugênia é secretária municipal de Cultura de Ribeirão Preto, mas tem uma longa carreira aí, né, de luta, de batalha, né, para ocupar o espaço das mulheres, dos homens, de todo mundo, o espaço que lhe é de direito, né, Maria Eugênia? É isso mesmo. Na verdade, acho que é importante a gente dizer, né, que ao longo da história a gente tem alguns grandes dificultadores, inclusive do ponto de vista da lei mesmo, que fez com que as mulheres acabassem tendo grandes dificuldades de conseguir acessar a cargos de liderança, de protagonismo, de maior representatividade social e política. Então, acho que essa luta é uma luta que a sociedade por completo precisa aderir, né? A gente precisa somar as forças de homens e mulheres para buscar um mundo muito mais igual e que verdadeiramente garanta mais oportunidades para todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as políticas públicas na área da cultura que já estão sendo implantadas pela Magê, posso chamar assim? Pode. É conhecida como Magê. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre seu trabalho, mas antes disso, eu queria conhecer um pouco da Magê, né? Eu sei que você é advogada, né? Que você tem mestrado na Espanha em políticas públicas, né? Então, eu queria que você me contasse um pouco aí como que começou essa carreira voltada para a gestão pública, para o direito, como que foi isso? Na verdade, assim, eu fiz a faculdade de Direito, né? Na sequência, eu fui fazer uma pós aqui na USP em Ribeirão. E durante a pós, eu comecei a prestar possibilidades de mestrado. E a minha paixão sempre foi política pública. Então, eu desenvolvi, inclusive, alguns trabalhos durante a faculdade nessa linha, porque eu realmente entendo que, quando a gente fala de política, a gente fala de um mecanismo, um instrumento capaz de conseguir gerar impactos e resultados de forma mais definitiva e estrutural para caminhar a nossa sociedade para rumos que as políticas públicas podem se desenvolver. Por isso a importância delas, porque a depender de como a gente desenha uma política pública, a gente alcança um ou outro resultado. Então, pensando na perspectiva de futuro que eu tenho como referência para as nossas vidas, trabalhar na política pública me parece muito lógico no sentido de tentar buscar com que as nossas estruturas sociais caminhem a partir daquele alcance daquele objetivo no nosso futuro. Então, pensando sobre isso, o meu mestrado, obviamente que não ia fugir muito disso. E eu acabei conseguindo uma bolsa de estudos para fazer o meu mestrado em gestão de políticas públicas lá na Espanha, em Madrid. Lá eu tive a oportunidade, inclusive, isso é muito interessante, de trabalhar num organismo internacional. E ali foi o meu primeiro e talvez um dos principais contatos que eu tive sobre como o impacto, inclusive em caráter regional e internacional, de determinadas políticas públicas. Nesse organismo internacional chamado CONGIP, Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos. Eu trabalhei numa linha que chamava Eurosocial, que era um vínculo entre Europa e América Latina. Ali, eu tinha 2 projetos que eu estava vinculadas. Meios alternativos de resolução de conflitos, para a gente conseguir propagar ainda mais uma cultura de paz. Tentar buscar meios de resolver conflitos sociais
a partir da conciliação, da mediação, do diálogo, da conversa, da negociação e não da briga. E um outro que era o combate a todas as formas de violência de gênero. E neste daqui eu tive a oportunidade, inclusive, de acompanhar, junto com a ONU, a implementação da lei do feminicídio no Brasil em 2015. Nossa, que interessante. Junto ao Ministério da Justiça. Então, todos os documentos utilizados, e eu era a única brasileira e a única que falava português. Então, eu ainda fui, assim, bem de pertinho acompanhar tudo isso, porque todos os documentos que foram utilizados pelo Ministério da Justiça para fazer a capacitação e a sensibilização dos seus agentes, que depois virariam agentes multiplicadores da questão do combate ao feminicídio, todo ele foi traduzido por mim. Então, eu também tive a oportunidade de acompanhar no pontinho por pontinho de como era essa sensibilização. Então, ali, para mim, foi um momento em que eu consegui entender verdadeiramente o impacto que uma política pública é capaz de fazer. Porque ela, nesse caso, ela era internacional e nacional, porque o Brasil é referência na lei do feminicídio. Não tinha um país na América Latina que tivesse uma lei específica para tratar sobre esse assunto, né, que é o homicídio da mulher em razão do gênero. Então, o Brasil foi protagonista disso. Os mecanismos internacionais acompanharam essa iniciativa brasileira e eu consegui perceber o impacto dessa ao longo do tempo. Porque hoje, 10 anos depois, a gente consegue perceber a importância que é a instrumentalização de políticas que buscam resultado, por exemplo, no combate à violência. Então, para mim, entender política pública é a gente buscar esses resultados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nossa, deve ter sido uma super escola para você, né? Uma super experiência. Você ficou lá quanto tempo fazendo esse trabalho? Eu fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu acompanhei a parte final já da implementação, que foi quando a legislação já estava preparada, já estava tudo pronto, e a gente ia acompanhar essa capacitação junto ao Ministério da Justiça na época. Foi muito legal. E aí você volta para o Brasil e começa a trabalhar em cima disso? Exato. Aí eu voltei para o Brasil e eu sempre, como eu tenho esse amor por política pública, eu sempre estive envolvido em políticas públicas das diferentes formas. E eu percebi também a importância da gente preparar e capacitar algumas pessoas da nossa sociedade civil mesmo para conseguir realizar ações que, às vezes, enquanto poder público, a gente não consegue. Então, aqui eu passei a trabalhar com projetos para incluir esses projetos nas leis de incentivo, buscar meios alternativos para essas instituições, associações e grupos poderem, junto ao poder público, serem uma extensão dessa luta da política pública. Então, aqui, por exemplo, eu comecei a trabalhar com algumas organizações que lidam na parte da assistência social, muitos projetos culturais, né? Então, projetos culturais, projetos turísticos, falar um pouco sobre as questões também de iniciativas de combate a diferentes formas de violência, não só contra a mulher, como crianças, né, combate a preconceitos. E nesse processo todo, eu escrevia os projetos e submetia esses projetos às apreciações dos órgãos para poder fazer com que esses grupos pudessem executar as suas ações. Então, eu entendo que política pública ele é um instrumento que garante ao poder público a implementação de determinadas ações. Mas, na maioria das vezes, muitas dessas ações a gente precisa somar junto à sociedade civil para elas se tornarem reais, concretas. E aqui também é uma espécie e um trabalho fundamental na construção desse futuro, né? Então, eu comecei a trabalhar a partir daí, desde 2016. E aí eu desenvolvi todo um trabalho em cima disso, me especializei, eu acho que na parte da escrita e elaboração de projetos. Como eu sempre tive muito vínculo com a cultura, porque aí vem o meu outro lado, né? Esse meu lado é o meu lado mais acadêmico, tudo mais, mas o lado que está muito vinculado à cultura é um lado que eu desenvolvo desde muito criança, né? Eu participo Tem de o ações lado culturais, bailarina, inclusive. Bailarina, exato. Então, tudo isso sempre esteve à frente, assim, comigo. Meu primeiro trabalho foi numa dessas organizações, inclusive, em que eu fui professora de dança dos 14 aos 19 anos, atendendo crianças no maior grau de vulnerabilidade. Então, o lado da cultura sempre perpassou toda a minha vida profissional. Então, quando chegou nesse momento de poder escolher e fazer os projetos,
obviamente que os projetos culturais pipocavam como muitos, e eu tive a oportunidade de conseguir colocar em prática, trabalhar e, inclusive, coordenar algum desses projetos aí, com leis de incentivo e tudo mais que a gente consegue utilizar, né, hoje. Agora, Magê, trabalhando desde sempre com arte, né? E pensando desde sempre em políticas públicas e na importância que elas têm, né, para toda a população de um modo geral. Você já almejava um cargo como o que você ocupa hoje, de secretária de Cultura do município de Ribeirão Preto? Como eu sempre gostei muito de política pública, eu sempre me vi trabalhando em áreas. Sempre foi eu acho que as pessoas possuem propósito. E eu entendo que o meu propósito hoje, na minha vida, é a gente conseguir trabalhar para gerar resultados que impactem de forma positiva na vida da população. Esse é o meu propósito. Dentro desse propósito, eu me vi estando e ocupando diferentes posições já. Como já ocupei em algumas outras medidas, não dentro do poder público, mas à frente de algumas outras iniciativas, inclusive de lutas junto ao próprio movimento social, né? Então, isso para mim tem muita lógica, ocupar esses espaços, caminhar por esses caminhos e, ao mesmo tempo, não perder de vista os nossos propósitos e os nossos objetivos. Então, me ver em alguns locais, sim, mas particularmente na secretaria, acho que é a primeira vez que eu estou tendo essa experiência e imaginando realmente que existe a possibilidade da gente conseguir gerar esses impactos em todos os locais, inclusive nesses, que são locais diretamente de liderança e protagonismo. Então, me senti extremamente lisonjeada quando veio o convite. Eu sei que eu tenho um currículo que conversa com o que é necessário realizar dentro disso. Eu acho que isso é importante destacar, né? Hoje eu percebo que o secretariado todo de Ribeirão, ele foi escolhido para ser um secretariado técnico, um secretariado que tem vínculo com a área que está desenvolvendo ali como atividade. Então, eu vejo que todas as nomeações dos nossos secretários hoje em Ribeirão Preto são nomeações pautadas na história, no currículo e no conhecimento técnico que aquele secretário tem para acrescentar naquela pasta, né, naquele segmento que ele está desenvolvendo. E óbvio que eu sei que isso, então, compõe um pouco daquilo que a gente espera, né? É um lugar que eu me sinto super lisonjeada e honrada de estar ocupando, e eu sei que tem muito a ver com essa luta e esse desenvolver do meu profissional aí até hoje. Então, estou super feliz. E como tem sido essa experiência para você, né, à frente da Secretaria de Cultura? Você está sendo bem recebida pelos artistas, né, pela classe aí artística? Como que está sendo esse processo? Está sendo bem legal, na verdade, né? Justamente, eu acho que porque eu sempre fiz parte desse processo, em alguma medida, naquela época, fazendo os projetos, escrevendo, me desenvolvendo, como professora de dança há alguns anos, e também como integrante do movimento de cultura, né? Então, eu fiz parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais por alguns anos em Ribeirão, estive à frente de algumas lutas, fui presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e aí hoje estar como secretária, eu acho que é uma conquista e um ganho importante, não de forma individual, mas justamente de forma coletiva, porque eu acho que isso representa uma ocupação de espaços desse movimento que está verdadeiramente empenhado em fazer da cultura uma grande potência do nosso município. Disso eu não tenho dúvida. Prefeito Ricardo Silva te dá liberdade para trabalhar da forma como você almeja? Sim, isso sem dúvida. Assim. Mais do que liberdade até. Existe uma característica para mim dessa gestão que ele é assim, fundamental. E eu falo isso toda vez que eu tenho oportunidade, porque eu entendo de verdade que isso é um grande diferencial dessa gestão. Nós conseguimos trabalhar de forma articulada e interrelacionada, ou seja, as secretarias conversam entre si. E não existe resultado bom para o munícipe, para a nossa sociedade, se as secretarias não conversarem entre si. Então, mais do que
em si a liberdade, hoje eu percebo que a gente está dentro de uma gestão que nos possibilita e, inclusive, nos provoca a buscar cada vez mais a integração intersecretarias. Justamente, não existe um evento que aconteça em Ribeirão Preto, como foi, por exemplo, o Carnaval, que foi um marco na história de Ribeirão Preto, com recordes de todas as frentes, né? A gente teve recordes de atividades realizadas, recorde de público em cada um dos eventos, recorde de público no geral. A gente teve recorde de pulverização das atividades. Se eu não tiver e não puder contar com a infraestrutura junto, com a RP Mob junto, com a Polícia Metropolitana, com a Polícia Militar, se eu não tiver uma relação e uma integração com as demais secretarias envolvidas nesse processo, o carnaval não sai como tem que sair. A gente não consegue entregar. Então, acho que o prefeito Ricardo Silva, para além da liberdade e autonomia, ele, de verdade, ele nos provoca a cada vez mais conversarmos para falar o mesmo idioma, porque a prefeitura é uma só. E a gente precisa fazer com que a prefeitura e essa gestão entregue à população e lute para que a gente tenha o que a população tem de direito. E a cultura e o turismo é direito das pessoas. Então, isso para mim é fundamental, assim, e para mim caracteriza demais essa gestão, que é o que diferencia para mim ela de várias outras que a gente tem aí nos nossos históricos, e não só Ribeirão Preto, como até de outros municípios, que as secretarias acabam ficando tão afastadas uma das outras, que dificulta muito a entrega do resultado. Resultado é integração, é trabalho em rede, não tem como. A exemplo do que ocorreu no Carnaval, como você citou, né? A minha percepção é que você vem trabalhando uma forma de democratizar muito a cultura, de ampliar os espaços, de fazer com que mais pessoas, mais regiões recebam, né, esse serviço, as atrações culturais, enfim. Esse é o caminho que você tem seguido? É isso. Esse, na verdade, é um grande norteador da minha gestão. Eu entendo que a cultura, assim como muitas outras frentes de atuação, mas particularmente na cultura, a gente precisa conseguir valorizar as diferentes expressões e segmentos artísticos culturais que nós temos hoje no município e que muitas vezes estão descentralizadas. Então, trazer esse olhar, trazer esse cuidado em potencializar, valorizar e incentivar as múltiplas expressões culturais e artísticas do município é fundamental. Para isso acontecer, a gente precisa democratizar esse acesso. A gente precisa possibilitar que, primeiro, sejam tidas como cultura com a sua valorização específica, todas essas vertentes, que às vezes não está acontecendo nos locais mais clássicos do município, mas que não são menos cultura por isso, muito pelo contrário. Esse olhar é um olhar que a instituição, secretaria, precisa ter de reconhecer e valorizar os artistas e produtores locais do município em suas mais diversas manifestações culturais. E para isso, obviamente, democratizar o acesso, pulverizar as ações, pensar em iniciativas que reconheçam e valorizem as diversas manifestações culturais. Nesses 3 meses que você está à frente da Secretaria de Cultura, por tudo que você já viu, já analisou, já tomou conhecimento, né? O que você acredita que seja onde esteja a maior falha da área cultural em Ribeirão Preto e que você pretende sanar? Não sei se a gente pode dizer que é a maior falha e nem sei se a gente vai conseguir sanar dessa forma, mas obviamente que se a gente fosse pensar num desejo utópico, vamos dizer, eu sinto que hoje a gente tem uma questão orçamentária que nos limita bastante, e que, em alguma medida, a gente precisa e a gente está com o compromisso de tentar buscar fazer com que exista essa valorização a partir também de uma ampliação orçamentária. Qual é o orçamento da Secretaria de Cultura? Hoje nós estamos com 0,6% do orçamento público municipal. Isso dá uma média de 17 milhões de reais no ano. Então, pensar nisso, né, em como a gente pode... É importante a gente pensar no fomento da cultura, inclusive a partir dessa perspectiva mesmo. Mas eu sei que para isso acontecer vai um bom tempo, até porque a gente precisa lembrar que a gente trabalha com dados e informações que são históricas em Ribeirão e que estão sendo deixadas pelo último governo de uma forma que nos impacta muito negativamente hoje e que acaba amarrando um pouco as
possibilidades que nós teríamos de execução de determinadas ações. Mas a cultura, ela tem uma característica muito legal também, que é o que a gente vive. Que assim, a gente vive na criatividade, né? Eu acho que isso faz parte. A criatividade perpassa todas as pessoas que são da cultura. Então, obviamente que a gente, de todas as formas, a gente consegue dar conta de fazer, a gente vai alimentando e alinhando as coisas para a gente poder buscar alternativas e continuar na luta para fazer com que a cultura seja viável e possível. Além disso, obviamente, que eu acho que isso é um projeto que precisa acontecer, mas em longo prazo, a gente não consegue mudar toda uma estrutura nessa situação tão rapidamente. É importante saber que isso é um projeto que precisa ser pautado aí de anos e talvez não se limite a uma gestão, né? Isso tem muitas outras questões que precisam ser consideradas. Mas também eu acho que é importante a gente dizer que tem alguns desafios que são mais do ponto de vista mesmo, por exemplo, da ocupação de espaços públicos com atividades culturais. Uma cidade viva é uma cidade que pulsa cultura. A gente percebe isso, a gente tem referências em vários lugares do mundo de quando a gente chega para visitar uma cidade e a gente percebe que existem coisas acontecendo na rua, ocupando praças com atividade, que tem crianças realizando atividades, quando a gente vê que existem idosas, né, dançando, quando a gente vê que a cidade é usada pelas pessoas, porque as pessoas têm direito à cidade, a gente também vê o quanto a cultura é fundamental nesse processo. Então, acho que esse é um grande desafio que nós temos. Talvez um desafio que seja importante de ressaltar, que também está muito vinculada a objetivos que eu tenho nessa gestão, e aí sim tentar buscar, e é minha luta, né, projetos e iniciativas que ocupem a cidade. Porque a cidade, ela é justamente das pessoas. Então, ter isso, né, valorizar, a gente vai ter agora algumas atividades que são, além de descentralizadas, em uso dos espaços. A gente tem o chorinho na praça, a gente vai ter agora um outro projeto que vai ser de viola caipira na praça, a gente tem agora um projeto que vai sair que é de cinema na rua. Então, são projetos que é justamente para possibilitar o acesso das pessoas às diversas expressões culturais. Tem grupos de slam, de rap que estão vindo procurar a gente justamente para a gente poder pulverizar e valorizar as diferentes frentes de atuação e de manifestação cultural com essas ocupações de espaço. Praças, ruas, centros culturais e locais que a gente sabe que dá vida para nossa cidade. Eu acho que isso é um dos meus grandes objetivos, que é uma coisa que a gente precisa enfrentar em Ribeirão Preto. A gente precisa enfrentar as travas institucionais, legais e até estruturais da ocupação dos espaços públicos com atividades culturais. Então, isso é uma coisa que eu acho que já vai dar uma outra cara para o que é a cidade de Ribeirão e todo o nosso potencial artístico e cultural, sem dúvida nenhuma. Além desses desafios que você já citou, que são muitos, com toda certeza, né? O que você já tem planejado aí para aniversário de Ribeirão, por exemplo? Porque são datas importantes, né? Passamos o carnaval, logo temos aniversário em junho, né? Então, o que já está planejado pela secretaria? A gente está finalizando a programação, então não vou antecipar muito, porque o pessoal vai ter que acompanhar. Dá só um spoiler, dá só um spoiler aqui da gente. Já está aqui com a programação, com algumas coisas já definidas. A gente vai ter apresentação de orquestra, a gente também vai fazer algumas atividades de forma descentralizada. Todas as atividades da secretaria têm esses pilares norteadores, né? Então, descentralizar vai fazer parte da nossa ótica. Sempre que possível, a gente conseguir realizar ações em diferentes espaços, territórios e regiões de Ribeirão é o que a gente pretende fazer. Valorização do artista local é uma outra iniciativa que a gente também busca realizar e, obviamente, fazer com que isso seja democratizado o máximo possível. Então, entender e identificar que dentro, por exemplo, do grupo de teatro, tem diferentes grupos de teatro. Dentro do segmento do teatro, tem diferentes grupos. E identificar e possibilitar com que o acesso a isso seja democratizado é fundamental. Então, tendo isso em vista, a gente vai fazer algumas atividades no aniversário de Ribeirão que vai envolver orquestras, diferentes orquestras, não vai ser só, vai ter a nossa orquestra sinfônica, mas também vão ter outras orquestras Não só de Ribeirão? Não só de Ribeirão, mas assim, com produções todas de Ribeirão, com produtores de Ribeirão,
mas também não só orquestra sinfônica que a gente vê. A gente tem outras espécies de orquestras hoje aí pelo mundo que vai vir aqui para o nosso aniversário também. A gente vai ter outras atividades, inclusive envolvendo exposições artísticas. A gente vai ter grupos que hoje fazem desenhos de monumentos, espaços históricos em Ribeirão Preto, que também vão fazer oficinas. Então, a gente vai ter oficina, a gente vai ter show, a gente vai ter exposição, a gente vai ter bastante coisa no aniversário. A maioria das cidades, principalmente aquelas menores, né, costumam no aniversário contratar artistas nacionais, que levam grande público, que é o maior show do ano. Ribeirão Preto deve ter alguma coisa desse tipo? A gente está estudando algumas possibilidades, mas o meu principal objetivo é a gente olhar para os nossos produtores locais. É importante dizer que Ribeirão Preto é uma cidade com uma potência cultural tão grande que nós somos reconhecidas no estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Existem artistas locais, produtores locais, que são de extrema importância e relevância para o cenário artístico e cultural, né? Então, olhar para os artistas de Ribeirão em suas diferentes segmentos e em suas diferentes condições, obviamente, é fundamental. E isso vai perpassar essa gestão, né? Mas existe também a possibilidade da gente abraçar, enquanto cidade, outras iniciativas de outros locais. Então, nós teremos algumas outras apresentações, inclusive de pessoas que vêm de fora. Para também incorporar e pulverizar ainda mais essa ideia e possibilidade do acesso à cultura, né? Garantir acesso à cultura para todo mundo, para os de Ribeirão, para os de fora de Ribeirão. Porque o aniversário, assim como o carnaval, por exemplo, também são eventos turísticos da cidade. A gente sabe que isso acaba envolvendo cidades todas da região. E isso também é um pedaço da nossa luta que a gente não esquece, que é transformar Ribeirão Preto em uma referência turística regional. Isso sem dúvida. Como transformar Ribeirão Preto numa referência turística regional? Uma das minhas grandes lutas é a aprovação do MIT. O MIT é o Município de Interesse Turístico. Ribeirão Preto não é MIT? Não é MIT. Não é MIT? Não é MIT. Você tem noção? Uma cidade como Ribeirão Preto não é município de interesse turístico. Não, mas a gente vai fazer Ribeirão ser MIT. Eu não abro mão disso. Isso desde sempre? Nunca isso foi desde MIT? sempre. Ribeirão precisa entrar, né? Eu fiz algumas conversas, já fui para São Paulo, tive reuniões com o secretário do Estado, tive reuniões com os nossos deputados, tive reuniões porque isso precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa, e a gente está trabalhando de uma maneira bem intensa para verdadeiramente conseguir fazer com que tenha a aprovação do MIT para Ribeirão. É um dos nossos principais... Se eu tiver que escolher uma coisa para acontecer do ponto de vista mais pragmático e real neste primeiro momento da gestão, se a gente conseguir fazer Ribeirão Preto ser MIT, a gente entra para o mapa do turismo, né? De uma maneira mais institucionalizada, oficial. E o reconhecimento de Ribeirão Preto, fazendo parte do turismo, eu acho que é o primeiro passo importante que a gente precisa fazer para pensar em todas as outras possibilidades que existem da gente olhar para Ribeirão como turismo. Porque existem outras coisas que a gente já vai fazer e já está fazendo. Sim. Mas o MIT, ele é fundamental. A gente não tem como abrir mão disso. E não só por essa questão do turismo regional, né, do reconhecimento de Ribeirão no turismo regional, mas também, e principalmente... porque você citou agora há pouco que o orçamento da cultura não é o suficiente para tudo que seria necessário ser feito, o município de interesse turístico, ele recebe também do governo estadual um recurso financeiro, né? Então, é de extrema importância que o município se encaixe dentro dos critérios estabelecidos para ser um MIT, para receber esse recurso e ter esse reconhecimento. Na sua análise, você acredita que Ribeirão nunca tenha conquistado esse patamar? Por quê? Existem algumas razões que eu entendo, né? E eu venho conversando muito com o setor turístico de Ribeirão Preto. E eu queria colocar que eu acho que uma das principais reclamações do setor turístico é o distanciamento do poder público para com os diferentes segmentos turísticos do município ao longo dos últimos anos aí, né? E tudo mais. E aí eu me coloquei muito à disposição, inclusive falei para todos eles, eu já tive reunião com o setor hoteleiro, tive reunião com o setor de bares e restaurantes, fui e faço questão de acompanhar
as reuniões e o que estão sendo conversados junto ao Conselho do Turismo Municipal e tudo mais, justamente para mostrar que um dos meus principais objetivos é fazer essa aproximação. Primeiro ponto. Então, vamos voltar a dialogar e a conversar entre a gente, porque é importante reconhecer, enquanto gestão, que o turismo é fundamental para o desenvolvimento municipal. Ele é de extrema importância, até porque o nosso turismo ele tem características muito vinculadas aos principais segmentos que mais geram renda, trabalho e circulação de riqueza no município. Então, obviamente que a gente fortalecer o turismo de Ribeirão Preto é a gente também possibilitar um maior crescimento econômico do município, uma melhor distribuição de renda em cima disso, é a gente potencializar as questões, né, do trabalho e emprego da cidade e tudo mais que está envolvido sobre isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o segmento de bares e restaurantes, o turismo em cima dessas questões, ela é fundamental e é um dos grandes motores econômicos do nosso município, né? O comércio é a principal fonte da nossa economia. Então, olhar para isso é fundamental. E aí, então, o primeiro passo é justamente fazer essa aproximação, reconhecer enquanto gestão, e eu faço isso de forma pública, declarada e expressamente, de que Ribeirão Preto tem um grande potencial turístico e que há mais do que interesse, mas um compromisso da minha gestão em olhar para o turismo e buscar fazer com que o turismo de Ribeirão esteja cada vez mais fortalecido e cada vez mais valorizado, porque eu reconheço o impacto que isso gera no nosso desenvolvimento enquanto cidade e na melhora da qualidade de vida das pessoas envolvidas em tudo isso de forma direta e indiretamente. Então, o primeiro passo eu acho que seria esse. E o segundo passo é a gente começar a pensar em formas e executar atividades que possam gerar esse impacto que a gente busca. Então, a gente está fazendo um planejamento na secretaria para que, ao longo desses 4 anos de gestão, a gente possa ir alcançando metas, inclusive de forma mensurável, política pública. Então, fazer metas de forma mensurável que justamente impacte no turismo e que a gente consiga fortalecer esse segmento. O primeiro deles é, por exemplo, conquistar o MIT. Né? Vou dar um spoiler também, que é algo que a gente já está mais próximo a fazer. A gente vai fazer alguns ciclos de conversas abertas e públicas com todo o setor turístico de Ribeirão Preto, para a gente participar aí de forma mais colaborativa num processo de identificação e reconhecimento dos segmentos turísticos do município, ao mesmo tempo que vai ter cursos de capacitação, tanto interna quanto externamente. Em que sentido? Eu já fechei contrato para que a gente tenha cursos de capacitação dos próprios agentes públicos hoje, para entenderem e lutarem por demandas turísticas a partir de um conhecimento que precisa ser agregado, né? E, ao mesmo tempo, uma capacitação e um trabalho junto a outros setores do ponto de vista externo. Então, entender como aquele estabelecimento é impactado pelo turismo, identificar como que ele pode fazer um aumento da demanda dele, aumento de faturamento a partir desse olhar turístico, quanto aquilo pode gerar renda, trabalho para o segmento que ele está envolvido. E no final, inclusive ainda esse ano, a minha pretensão é a gente finalizar o ano com uma coisa que Ribeirão Preto, de forma oficial, não tem há muito tempo: roteiros turísticos no município institucionalizados. Em que sentido? A gente finalizar o ano com alguns modelos de roteiro turístico mesmo, em que vão para ser disponibilizado em site, para as pessoas que querem vir para Ribeirão, entender como eles podem fazer. Eles vão no centro da cidade, o que eles podem visitar? Onde eles podem ir? Que lugar, qual é a história desses equipamentos? De que forma o Quarteirão Paulista impactou no desenvolvimento econômico no começo do século passado e o quanto que Ribeirão Preto... Essas informações todas e os roteiros precisam ficar à disposição da população, precisa ficar à disposição do segmento hoteleiro, né? Pensando nesse projeto, você me faz lembrar da valorização do patrimônio cultural do município, né? Você já tem um levantamento desse patrimônio sobre como está essa situação, o que precisa ser feito? A gente tem, né? A gente tem
O Compac, junto com a divisão de patrimônio lá da secretaria, tem uma tabela de todos os imóveis que estão tombados ou em fase de tombamento. A maioria deles são imóveis privados, não são imóveis públicos. Existem alguns que estão sob a nossa responsabilidade, guarda, né? E que a gente está trabalhando em cima disso, justamente para conseguir compreender, né? Qual é o grau, como que tá. Existem alguns que estão sendo cuidados, outros que não estavam sendo até agora. E conseguir compreender como trabalhar em cima, não só do ponto de vista da obra, mas da ressignificação e ocupação desses espaços. Porque eu acho que uma das coisas fundamentais nesse processo é a gente justamente ocupar esses locais com atividades, com ações e com coisas que possam ser interessantes, bons para a população, né? Então, também fazer esse levantamento. Olha, eu estou lembrando aqui de um casarão que nós tínhamos que ficou por muito tempo abandonado ali no centro da cidade, que hoje é um restaurante, o Palacete 1922. E é um exemplo magnífico, né? Um local que ficou abandonado lá, a Deus dará, era invadido por pessoas em situação de rua, e aí, de repente, foi restaurado. Hoje funciona um restaurante, né, que movimenta a economia ali do centro e é uma super oportunidade das pessoas irem até lá e conhecerem o local, que é magnífico. E quebra também, eu acho que um preconceito que existe, inclusive na própria sociedade, de que os imóveis tombados não podem ser mexidos de jeito nenhum, que os imóveis tombados, nossa, a pior coisa que pode acontecer é tombarem a sua casa, é a pior coisa que Porque, na verdade, não. Claro que existem cuidados específicos que os imóveis tombados precisam, né? Obviamente. Mas é possível, inclusive, virar um empreendimento. É possível que ali, inclusive, vire um comércio que gere, né, riqueza, renda para as pessoas. Então, eu acho que ali, realmente, né, o Palacete 1922, ele traz um pouco disso tudo, da experiência, do ponto de vista de ressignificar, traz da experiência do restauro, traz a experiência de uma ocupação com significado e traz a experiência, inclusive, dessa quebra de paradigma, de preconceito, estereótipo, que existe que um patrimônio tombado não pode ser utilizado para outras finalidades ou não pode ser um comércio ou alguma ação, que isso é ruim, na verdade, ao contrário, né? Seguindo o que é descrito e o que está na legislação dos tombamentos, na verdade, é uma coisa muito maravilhosa, porque isso, de alguma forma, faz a gente preservar a nossa história e a nossa memória de Ribeirão Preto, né? Com certeza. Magê, agora eu quero falar um pouquinho de você, né? Diga. Toda essa sua luta aí com as políticas públicas, claro que, consequentemente, você se candidataria a um cargo eletivo, né? E sei que você foi candidata a vereadora, já foi candidata, inclusive, a deputada, né? Me conta um pouquinho dessa experiência. Justamente eu acho que nessa busca por ocupação de espaço, mas principalmente de protagonismo dentro disso, a partir da ótica de que eu entendo também que ocupar esses lugares demanda um conhecimento mínimo, uma responsabilidade, um compromisso com resultados. E, obviamente, tendo em vista aquilo que a gente já conversou, que é sobre o meu propósito de vida mesmo, que é trabalhar para entregar resultados na melhora da qualidade de vida das pessoas, obviamente que isso faz parte de um projeto. E tive essas experiências que marcam profundamente, eu acho que a história de qualquer pessoa. Só sabe o que é ser candidato quem um dia, né, for candidato. Porque é um momento de muita intensidade, de muita coisa. É curto o espaço de tempo para você conseguir fazer muita coisa. Mas eu acho que cada vez mais eu incentivo, inclusive, que eu falo, inclusive as mulheres, nós, a estarmos cada vez mais buscando esse local. Não só do ponto de vista do eletivo, mas também do eletivo, como de todo e qualquer lugar, de espaços de protagonismo e liderança, ele também nos pertence. Isso também é nosso. E nós podemos estar ali. Não é por falta de competência, não é por falta de capacidade, não é por falta de compromisso que nós mulheres não estamos. A gente precisa enfrentar as grandes dificuldades estruturais que hoje, por conta da nossa história em sociedade, isso nos impede e dificultam de forma extremamente expressiva o alcance das mulheres em espaços de liderança e protagonismo.
Então, isso é uma das coisas que, para mim, faz cada vez mais sentido. Eu ver cada vez mais mulheres tentando, buscando e alcançando esses espaços dentro do poder público e dentro do poder privado. Eu sei que você acaba de assumir um cargo, né, há 3 meses só, como secretária de Cultura, mas 2026 já está aí, temos 1 ano e meio, mais ou menos, para as próximas eleições. E aí, Magê sai candidata a deputada? Nossa! Não, eu acho que isso vai ser um alinhamento com o partido, né? Tem muita coisa. Tô entendendo um pouco como tá toda a questão da secretaria. O meu projeto com a secretaria, obviamente, é estar na gestão, me envolver enquanto secretária e conseguir entregar resultados na secretaria. O encaminhar das questões políticas em si, eu acho que a gente tem que deixar mais para frente, ver como vão estar todas as situações, mas eu acho que está bem recente, assim, não tem como a gente se posicionar diante disso nesse sentido, porque eu acho que isso também vai ser uma decisão que não vai ser tomada por mim, particularmente. Eu acho que vai depender muito do contexto onde as coisas estão e principalmente do encaminhamento que o partido e o próprio governo vai fazer. Hoje, eu acho que eu tenho uma preocupação muito real e muito sólida, que é estar na secretaria e trabalhar enquanto secretária para gerar o máximo de resultado possível para a população. Ok. Magê, muito obrigada pela sua participação aqui. Quero que você saiba que o Podnext está sempre de braços e portas abertas para você. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz pelo convite. Que esse seja o primeiro de muitos. Acho que enquanto secretária hoje, a gente tem muita coisa que a gente vai conseguir fazer, muitos desafios para a gente enfrentar. E eu vou ficar muito feliz de poder transmitir, passar tudo isso aqui com você. E para a gente poder construir de maneira conjunta e colaborativa o futuro da cultura de Ribeirão. Com certeza, muito obrigada. E assim nós finalizamos mais um Podnext, hoje conversando com a secretária de Cultura de Ribeirão Preto, Maria Eugênia Bife, a conhecida Magê. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.